Ora, tudo bem? Muito obrigada por aceitar participar dessa entrevista. Então, para começar, você pode falar um pouco sobre a sua relação com o projeto de extensão programada? Eu comecei na universidade com o projeto Irmão à Programada, que ele era de treinamento profissional, que mexia o mesmo nome, a mesma base. E aí, para mim, foi uma progressão natural, quando eu tive a oportunidade, eu entrar no projeto de extensão. Quais são as metas principais do projeto programada? E como vocês definem seu projeto social, educacional ou comunitário? Então, a meta principal é introduzir já a ideia de programação para meninas do ensino médio. Despertar o interesse, chamar talvez para a faculdade e introduzir elas nos conceitos básicos para, caso elas decidam seguir por esse caminho na graduação, elas não ficarem tão perdidas, talvez não desistirem do curso. E o projeto ele seria mais educacional, mas é meio difícil não colocar ele como comunitário também, porque trata das meninas mais novas. Sim. Então, acho que você já respondeu a próxima pergunta, que é quem são os beneficiários das ações extensionistas? São as mulheres, né? E como vocês se relacionam com as meninas? O que vocês fazem com elas? Então, o projeto ele ainda está em fase de desenvolvimento, então a gente não entrou, ainda não teve o contato direto com elas, mas o planejamento é de que a gente vá nas escolas e dê turmas especializadas só para essas meninas. Então, o contato seria feito em ponte com a escola. Uhum. E como o projeto está sendo implementado? Quais são os métodos, as estratégias e os recursos que vocês estão utilizando? Então, o projeto está sendo implementado no Game Maker. A gente vai fazer um jogo educacional digital para introduzir esses conceitos de programação para as meninas. E nas salas de aula a gente também vai ter oficinas, um pouco de aulas teóricas. A gente está pensando em seguir por esse caminho. Quais foram os principais resultados alcançados até agora? Que tipo de impacto vocês tiveram? Foi social, educacional, ambiental? Como foi? Então, como o projeto ainda está em desenvolvimento, a gente não teve nenhum impacto direto com as meninas. Eu acredito que o maior impacto tenha sido em mim, que estou trabalhando no projeto, porque, de certa forma, eu faço parte do público-alvo dele. Então, eu estar fazendo um jogo de programação para meninas teve um impacto significativo em mim. Mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu começar a aplicar nelas. Entendi. Que dificuldade o projeto está enfrentando e como vocês estão superando essas barreiras? Então, no momento, a maior dificuldade está sendo o desenvolvimento mesmo, sabe? Porque como quem faz esses projetos sempre são as alunas, nem sempre, eu, por exemplo, estou no terceiro período, então eu ainda não tenho todo o conhecimento técnico necessário para fazer um jogo da melhor forma possível. Então, a maior dificuldade está sendo na parte técnica mesmo. E o que faz é ir atrás dos coordenadores, ir atrás da professora, pesquisar na internet, ver tutorial, é o que tem sido feito. E o projeto programado, ele tem potencial de continuidade no longo prazo? E como vocês se sustentam financeiramente, institucionalmente? O projeto ele se sustenta por meio de bolsas da UFJF e acredito que se a universidade decidir continuar fundando esse projeto, sim, ele tem o potencial de continuar por muito tempo. Mas, infelizmente, isso depende da universidade. Por si só, ele não é sustentável. Você sente que tem algum elemento inovador ou diferenciado no projeto? E em que medida ele se destaca no contexto da extensão universitária? Então, eu acho que o que pode ser considerado de diferente é que é um projeto de extensão focado em educação, mas que é feito por meio de um jogo, que normalmente é visto como algo reservado exclusivamente para lazer. Não é algo tão novo, porque a ideia de jogos educacionais tem ficado bem mais famosa em projetos, em extensão. E eu acho que também a ideia de alcançar especificamente meninas do ensino médio agora, porque normalmente os projetos de extensão, eles ou atuam focando em instituições maiores ou problemas maiores. Quais são os professores envolvidos no projeto? São de que curso, departamento e faculdade? E quais alunas também estão envolvidas? No momento, a professora responsável pelo projeto é a professora Alessandreia, e ela faz parte do departamento de computação. Já sobre os alunos do projeto, no momento só tem eu, mas está com vagas abertas para mais voluntários. Então foi isso. Muito obrigada, Ana Clara. De nada. Então, Ana, vamos continuar aqui agora falando sobre o Jogando para Amanhã. Como é a sua relação com o projeto?
O Jogando para Amanhã tem a mesma coordenadora do Programada. Então, ela, quando ela me convidou para o projeto, eu aceitei tranquilamente. E porque a outra bolsista do projeto, ela também ela participava do Programada antigo, de treinamento profissional. Uhum. Legal. E quais são as metas principais do projeto? Como vocês definem seu propósito social, educacional ou comunitário? Então, esse projeto ele é focado em ensinar programação, agora dessa vez para meninas refugiadas, porque Juiz de Fora tem uma concentração muito grande de pessoas refugiadas, principalmente mulheres. E essas pessoas não conseguem se inserir no mercado de trabalho aqui de Juiz de Fora. Então, a gente viu isso como uma oportunidade de iniciar elas no estudo da programação, para que talvez sugere oportunidades no futuro. E o projeto, ele, de novo, ele é um misto de projeto educacional com comunitário. Entendi. Então, o projeto beneficia os refugiados. E como vocês se relacionam com eles, com os refugiados? Então, o nosso a ponte foi feita assim, conversando com alguns refugiados que têm contato com os professores do FJF, a Alessandra fez a ponte. Então, a gente conversou com eles e a gente viu o que eles mais precisavam, assim. E que métodos e estratégias vocês utilizam no projeto para ser implementado? De novo, a gente, como o projeto ele é mais focado em crianças, a gente está criando um jogo com um aspecto mais lúdico. A história do jogo é que duas meninas refugiadas, elas acabam entrando sem querer dentro do computador. Então tem todo um aspecto meio fantasioso que a gente acha que vai facilitar para elas se inserirem na história, assim, terem interesse e o projeto ter mais eficácia, né? Uhum. E quais foram os principais resultados alcançados até agora? Que tipo de impacto social, educacional, ambiental vocês produziram? Então, o jogo ele ainda está em desenvolvimento também, ele está em estágio um pouco mais avançado do que o outro projeto que eu disse, o Programada, mas aí ele ainda não foi apresentado para as meninas. Acho que o impacto maior que teve no momento foi que, como ele já tem mais desenvolvimento, a gente já criou playtests, ele está gerando visibilidade para o problema, porque toda vez que a gente fala desse projeto, a gente traz atenção para a questão dos refugiados aqui em Juiz de Fora. Uhum. Que dificuldade vocês enfrentaram no projeto? E como vocês estão superando elas? Então, a maior dificuldade que a gente teve até o momento foi a de pensar como a gente ia fazer essa ponte com as meninas, principalmente pela questão da barreira de linguagem. O jeito que a gente encontrou foi novamente entrar em contato com as escolas em regiões com meninas refugiadas, fazer essa ponte para apresentar o jogo para elas lá. E a questão da barreira de linguagem, a gente fez a versão em português com uma linguagem simplificada e a gente está planejando traduzir para o espanhol no futuro. Legal. O projeto tem potencial e continuidade no longo prazo? E como vocês se sustentam financeiramente e institucionalmente? Eu acredito que como esse projeto vai ser só focado, diferente do Programada, ele vai ser focado no jogo e não em oficinas e aulas teóricas também, eu acredito que ele pode sim continuar independente de bolsa. Quando o jogo ficar pronto, a gente pode disponibilizar ele gratuitamente para escolas e elas podem aplicar quando necessário, sem a nossa ajuda. Então, eu acredito que ele pode sim se sustentar sozinho. Legal. Há elementos inovadores ou diferenciadores no projeto? E em que medidas eles se destacam no contexto da extensão universitária? Eu acho que, novamente, uma coisa que inova é a questão de ser um jogo educacional e também o foco em crianças refugiadas, porque normalmente se vê para crianças refugiadas ajuda financeira, caridade e não projetos para dar uma oportunidade para elas. Uhum. Legal. E quais são os professores envolvidos no projeto? Eles são de qual curso, departamento e quantos alunos bolsistas universitários tem? O projeto, novamente, ele é orientado pela professora Alessandreia, do DCC, e o projeto ele tem uma bolsista, que é a Alexia, e uma voluntária, que sou eu. Então foi isso. Muito obrigada, Ana Clara. Nada.